Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Joel e hoje eu vou resolver algumas questões da prova do PAV 2019, etapa 1, tá? Primeira questãozinha, já está aqui na tela. Sabendo que há um conjunto dos números que compõem um intervalo real dado por A, sendo o conjunto com os valores de x pertencente aos reais, tais que ele é maior ou igual a menos 3 e menor que 2. B é outro intervalo real, de tal forma que temos aqui o intervalo de menos 2 aberto, A3 fechado, e C é um outro conjunto de números definido pelo intervalo real, com todos os números menores ou iguais a zero. É correto afirmar que... Aí ele dá uma série de alternativas, tá? O certo, né, seria avaliar letra por letra. Para não ficar tão cansativo, tá? Eu já vou avaliar o gabarito, tá? A resposta certa, ó, é a letra C. As outras alternativas não vão fechar. Como é que a gente faz aqui as operações com intervalos, tá? Então, lembrando aqui que o gabarito é a letra C, tá? Então, eu tenho que fazer primeiro esse parênteses, a união com B. Então, vamos desenhar aqui uma reta para representar o conjunto A e aqui uma reta para representar o conjunto B. Logo aqui abaixo eu tenho uma reta para representar a união com B, certo? Então aqui vai ser o meu conjunto A, aqui vai ser o meu conjunto B e aqui vai ser a minha operação A união com B. Em outro momento aí eu faço o restante da operação, que é a intersecção com C. Bom, primeiramente, ó, o conjunto A, tá? Ele vai de menos 3 fechado a 2 fechado, tá? Então, de menos 3, então vou colocar aqui uma outra cor, ó. Menos 3, vamos dizer que seja por aqui, ó, fechado, até 3, não, até 2 fechado. 2 fechado. Então, todos os números reais compreendidos aqui no meio, inclusive as suas extremidades. Já o intervalo B, ó, é de menos 2 aberto, então menos 2, ó, um pouco à direita do menos 3, aberto, tá? Menos 2 até 3 fechado, então um pouco mais para a direita aqui do 2, e aqui nós temos todos os números dentro desse conjunto, exceto o menos 2, tá? A união com B, o que a união faz? Né? Ela une, né, os dois conjuntos num só, então a gente sobrepõe as duas retas e pegamos aqui o maior conjunto possível, né? Então vai pegar de menos 3 até 3, tá? Lembrando que a operação união, né, para que um elemento entre na operação união, basta ele estar em um dos conjuntos, né? X pertence à união com B se X está em A ou se X está em B. Percebam que o menos 3 está em A, então ele vai pertencer à operação à união com B, vai ficar a bolinha fechada. O menos 2, professor, ele não está em B, mas ele está no conjunto A, então não tem problema nenhum. Então eu vou pintar toda essa reta aqui, ó, até chegar no 3. 3 está no B, então vai estar na operação união, tá? Essa é a minha resposta parcial. Desse conjunto eu tenho que fazer, ó, a intersecção com o C, tá? Então vou fazer de novo aqui mais uma reta. Agora aqui o meu conjunto C e aqui vai ser a minha resposta final, tá? Então aqui vai ser o meu conjunto C e aqui vai ser a união com B, intersecção com C. Vou colocar a resposta aqui. Mas quem é C? Todos os números menores ou iguais a zero. Então vou marcar o zero, também vou trocar de cor aqui, ó. O zero mais ou menos pela metade do caminho aqui em relação à união com B, que é de menos 3 até 3, tá? Fechado. Menores ou iguais a zero, eu vou pegar toda a parte à esquerda da reta. Como nós queremos a intersecção, né, entre esses dois conjuntos, né, o de cima, a união com B com o C, lembra que a intersecção é a parte em comum. Então, se eu sobrepor a reta, ó, qual é a parte em comum? Ó? Vai de quanto até quanto, né? Que eu esqueci de escrever, ó, o conjunto C, né, é de 0 para a esquerda, incluindo, né? Então, percebam aí que a parte em comum vai de menos 3 até 0. Tá? Todos os elementos aqui dentro. Bom, agora a questão é, fica aberto, fica fechado? Bom, para que um elemento pertença à intersecção, né,
X pertence à intersecção com B se o X está em A e se o X está em B. Ele tem que estar nos dois conjuntos. Observem que o menos 3, ó, ele é um elemento de A união com B e ele é um elemento de C. Então ele está nos dois, vai ficar a bolinha fechada. Depois eu coloco. O 0 é a mesma coisa, ó, ele é um elemento de A união com B e ele é um elemento do C. Então também vai ficar a bolinha fechada. Tá? Logo, este meu intervalo fechado em menos 3, tá? E fechado em 0. Tá? Ou seja, realmente é a alternativa letra C. Perfeito? A segunda questão, 16, ele fala aqui, né, as folhas de uma planta nunca crescem aleatoriamente em torno do seu tronco, mas em espiral regular com folhas sucessivas formando ângulos fixos. Bom, ele dá todo esse blá 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 aí para falar o seguinte, ó, que essa fração de círculo, né, de um círculo entre folhas sucessivas representa a proporção de um círculo e preenche a equação. Tá aqui a equaçãozinha, ó. X ao quadrado igual a x mais 1, uma equação do segundo grau. A solução positiva, eu já até deixei aqui destacado o comando, ó, dessa equação nos dá a proporção áurea, ou número de ouro, né, que tem valor igual. Ele quer saber qual é o resultado, né, dessa equação, o resultado positivo. Lembrando, né, que toda equação de segundo grau, quando vocês vão solucioná-la, né, nós vamos ter dois valores, né, um x' e um x duas linhas. Muitas vezes um positivo e um negativo. É o que vai acontecer aqui. Só que ele quer o positivo. Então, fórmula de Bhaskara, só isso. Só que não esquece que essa equação de segundo grau ela não está arrumada, né? Para que eu possa usar a fórmula de Bhaskara, eu tenho que ter essa equação igualada a zero, para poder identificar o A, o B e o C, né? Que são os coeficientes. Então, ó, trazendo o x mais 1 para o lado esquerdo, eu vou ter o seguinte, ó. X ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Então, percebam que o A é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o A é 1. O B é o coeficiente de x, então é menos 1. Menos 1, faltou menos aqui. E o C é o termo independente, que também é menos 1. Fórmulazinha de Bhaskara, né? X igual a menos o B, mais ou menos, a raiz quadrada do delta, né? Ah, aqui que é delta. B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Tá? Então a gente vai substituir e vai resolver isso aí. X igual, então, a menos o B, que é menos 1. Então esse menos com menos 1 vai virar mais ou menos, raiz quadrada de B, que é menos 1, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 1. Tá? Vou prolongar aqui a raiz. Tudo isso sobre 2 vezes o A, que é 1. Tá? Então, quem é x? Menos com menos vai ficar mais, então mais 1, mais ou menos, raiz quadrada, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Cuidem bem aqui, ó, a regrinha de sinal, tá, gente? Ó, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 1 vai dar mais 4. Então, aqui dentro vai ficar mais 4. Tá? Tudo isso sobre 2. Tá? Eu vou apagar aqui o excesso aqui da minha raiz, ó, para ficar mais fácil. Então, quem é x? X igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada de 5 sobre 2. Tá? E daí vocês vão tirar dois valores, né? Então, eu vou puxar aqui para o lado esquerdo, ó, uma raiz, tá? O que vai ser uma raiz? O x', né? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Essa é a resposta positiva. A outra raiz, tá? X duas linhas, 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Ó. Perceba que essa aqui vai dar a resposta negativa, porque a raiz quadrada de 5, mesmo que ela não seja exata, um valor muito próximo a 5 que tem raiz exata é o 4. Né? Se fosse 4, raiz quadrada de 4 seria 2. Raiz quadrada de 5 é um pouco mais que 2. Então, um número 1, tá? Subtraído aí de um número que é um pouco mais do que 2, vai dar um número negativo. Dividido por 2 continua sendo negativo. Então, a resposta positiva que ele está te pedindo, tá? É o nosso x', ó. Essa é a minha resposta positiva. 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Ó. Percebam que é a letra E. Ok? Tranquilo? Próxima questãozinha. Aqui ele fala sobre, deixa eu destacar aqui, ó.
em uma universidade no sul do Rio Grande do Sul, que tem 1.040 alunos matriculados, então total de alunos, 700 deles estão matriculados na disciplina de produção textual, 420 na disciplina de cálculo 1 e 180 estão matriculados nestas duas disciplinas. Questãozinha clássica de conjuntos, né? Eu tenho um grupo de alunos que estão matriculados em produção textual e outro grupo de alunos que estão matriculados em cálculo 1. Então, são dois conjuntos, tá? E aí, sobre isso, são feitas algumas afirmações. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos distribuir aqui essas informações no nosso diagrama, né? Então, vou fazer aqui dois diagramas, tá? Rapidinho aqui, ó. Aqui. Pronto, até ficou, ó, acabou ficando um maior do que o outro, até vou desfazer aqui, ó, para deixar eles com o mesmo tamanho, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho mais, não precisa ser tão grande assim. Aí, acho que agora vai ficar bom. Tá? Primeiro diagrama. Tá. E aqui o meu segundo diagrama. Tá? Bom. Então agora eu vou arrastar ele mais pro lado aqui, ó. Tá aí. Tá? Então vamos nomear aqui produção textual. Produção textual, vou indicar por PT. E cálculo 1, C1, tá? Cuidado, quando a gente tem essas informações, né, tem uma regrinha, né, a gente tem que sempre começar as informações pela intersecção. Observa, né, que eu tenho 180 alunos que estão matriculados nas duas, então eu vou colocar aqui no meio, ó, 180, tá? Começa sempre pela intersecção. Aí depois a gente sabe, ó, que 700 deles estão matriculados na disciplina de produção textual. É diferente de estar escrito que 700 deles estariam matriculados apenas em produção textual. Não falou que é apenas. Tá? 700 estão matriculados em produção textual. Qual a interpretação que eu tiro disso? Que dentro desse diagrama aqui, né, da produção textual, ó, aqui dentro eu tenho que colocar 700 pessoas, 700 alunos, mas eu já tenho 180. Então, eu tenho que descontar. Então, o que eu vou fazer? 700 menos os 180. Para saber quantas pessoas eu vou colocar aqui nessa parte somente da produção textual, tá? Então, vai dar 0, vai pedir uma desenho emprestado aqui, né? Vai dar 2, 6 menos 1, 5, ó, 520. Ou seja, dos 700 alunos, 520 estão matriculados somente em produção textual, tá? O mesmo raciocínio para cálculo 1. Ó. A gente sabe que o total de alunos que estão matriculados em cálculo 1 é 420. Aí é a mesma coisa, tá? Quem tem que ter 420 é o cálculo 1, ou seja, dentro desse diagrama tem que ter 420. Mas já tem 180, então desconta a intersecção. Então, vai fazer 420 menos os 180. Essa subtração aqui ó, vai dar 0, 12 menos 8 vai dar 4, e aqui ficou 3 menos 1, 2, 240. Tá? Bom, a gente sabe que o total de alunos, tá aqui, ó, 1.040. Então, se eu somar isso tudo e não der 1.040, significa que tem gente, né, que não está matriculada nessas disciplinas. Então, vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. 520 mais 180, que dá os 700, né, mais 240. Ó. Vou somar aqui tudo, que seria minha união, né, com esses dois conjuntos. Ó. 0, 10, 14, vai 1, 6, 8, 9. Ó. Deu 940, não fechou os 1.040. Então, se eu fazer 1.040 menos 940, isso dá 100, certo? Qual é a interpretação desses 100? 100 não estão matriculados em nenhum dos dois conjuntos, em nenhuma das duas disciplinas, não estão localizados em um dos dois, estão aqui fora, ó. Agora eu vou começar a avaliar as afirmativas, tá? Primeira afirmativa, olha só. 100 alunos não estão matriculados em nenhuma das duas disciplinas. Perfeito, verdade isso daqui, tá? É verdade.
E aí eu já começo a descartar, eu já sei que a letra B está fora. Por quê? Porque ele está perguntando quais estão corretas. E eu sei que a 1 é verdadeira. Então não pode ser a letra B e a única por enquanto. Tá? Afirmativa 2. 520 alunos estão matriculados somente em produção textual. Verdade. Verdade também. Tá? A 1 e a 2 é verdade. Pode ser a A e a C já está fora. Pode ser a D e pode ser a E. Tá? Bom, 240 alunos estão matriculados em cálculo 1. Em cálculo 1, 240 alunos. Olha, não deixa de tá certo, tá? Seria melhor se ele escrevesse o seguinte: 240 alunos estão matriculados somente em cálculo 1. Como ele não falou somente o cálculo 1, eu poderia ter uma dupla interpretação aí. Eu posso dizer que isso é verdade, mas eu também poderia dizer o seguinte: quem está matriculado em cálculo 1 seria os 240 mais 180. Mas não deixa de tá correta essa informação, embora, né, essa escrita não tá boa. Então essa 3 eu vou deixar por último, tá? Pode ser que ela seja verdade, pode ser que ela seja falsa por conta da interpretação. Então o que eu vou fazer? A 4, porque essa número 3 ela não está bem definida, tá? Para mim, essa escrita não está bem formulada, tá? Eu entendo o seguinte: 240 alunos estão matriculados em cálculo 1, eu entendo que seria todo o cálculo 1, tá? E não somente. Isso tem uma diferença grande. Mas beleza. Na dúvida, vamos analisar 4. Somente 100 alunos estão matriculados. Bom, agora ele garantiu, somente 100 alunos estão matriculados em cálculo 1. Bom, isso aqui com certeza é falso. Então, se a 4 é falsa, não pode ser a letra D. E também não pode ser a letra A, porque a 4 é falsa. Então, o que sobrou? Tá? Sobrou a letra E. Então, ele interpretou que essa escrita está correta. Embora eu acho que eu não concordo com essa afirmação, tá? Mas essa questão ela não foi eliminada, ou seja, por eliminação das alternativas, o aluno consegue responder que as corretas são a 1, a 2 e a 3, tá? Mas repito, essa interpretação aí, essa frase, tá? 240 alunos estão matriculados em cálculo 1. Não é que seja falso, mas essa escrita não está boa. Tá? Para mim ela não está boa. Teria que dizer, 240 alunos estão matriculados somente em cálculo 1. Aí ficaria ótimo, tá? Mas o gabarito certo aí é a letra E, 1, 2 e 3. Perfeito? Bom, próxima questãozinha, tá? Análise estatística de dados. Aqui ele conta toda a história, eu vou ganhar esse tempo. Nós temos um gráfico, tá? Que fala que frequência no eixo vertical e aqui as horas no eixo horizontal. Analisando os resultados do gráfico, acima é correto afirmar que, letra A moda é 800 horas. O que é moda? É o termo de maior frequência, é o termo que mais se repete. Bom, vamos ver as horas aqui que mais se repete. Ó. Olha a ponta do gráfico, 800, está quase lá no 14, está entre 12 e 14, deve ser 13. E realmente o 800 horas é o termo de maior frequência. Acabou a questão. É a letra A, tá? É uma questão diretaça, tá? Agora, se quiseres perder um pouquinho mais de tempo, avaliar as demais afirmativas, mediana. Eu só vou comentar o que é mediana, tá? Mediana é o termo central de uma amostra organizada em ordem crescente. Então, tu organiza as informações em ordem crescente, tu já tem ali, tá? Só que ele fala que é 8, né? Então tu vai ter que fazer esse cálculo, né? O termo central, primeiro, né? Como está em horas, tá? Não seria 8, né? Poderia ser 800, tá? E na verdade não é nem 800, seria 600, que é o termo do meio. Ah, já que eu tenho número ímpar. Se eu tivesse número par, eu faria aí a média aritmética, tá? Dos dois termos centrais, tá? Na verdade, não é nem só isso, tá? Os 600 não, perdão, eu teria que ver aqui, ó, que aqui eu tenho 100, né, tá indo de 100 em 100, ó, aqui é 300, daria um pouco mais de trabalho aí, ó, tu tem 500 aqui, eu não vi que tinha um gráfico aqui no meio, ó, tens os 700 aqui e tu tem 900 aqui, então daria um pouco mais de trabalho para calcular a mediana, então a mediana não necessariamente é os 600 não, tá? Vê aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos, né, então o quinto e o sexto, né, soma os dois e divide por 2, tá? Então seria 600 mais 500 dividido por 2, vou dar 550. Então já vê que não é a letra B. Mas daria trabalho de avaliar, só que a letra A aí está de cara aí, moda é o termo de maior frequência. Média, né? Soma todo mundo, divide pela quantidade de informações,
desvio padrão, aí tem outra informação que é moda que estão erradas também, tá? Então, só para a gente ganhar tempo e não tornar o vídeo mais longo, tá? Caso alguém tiver interesse aí em avaliar as outras alternativas, por que elas estão erradas, deixa um comentário aí que eu faço uma outra gravaçãozinha, tá? Então, penúltima questãozinha. Essa questão aqui tem uma dor de cabeça para muitos alunos, tá? Tem um textão enorme e, de novo, eu vou pular toda a leitura desse texto. Eu vou começar a partir daqui, ó. Tá? A partir desta frase para baixo. Sabendo que a equação que descreve a radioatividade de uma fonte é dada por... Aí vocês têm ali, ó, A igual a zero vezes ESP, né? O que é esse ESP, tá? É uma exponencial, né? É uma potência em que a base é o número E, número de Euler, tá? Então essa nomenclatura aí pegou alguns alunos, tá? Então ESP, né, seria o E elevado a menos lambda T, tá? E não esquece que antes tem, vou até copiar a questão por inteiro, ó, para ficar bonitinho, ó. A minha equação dada foi A igual a zero vezes E elevado a menos lambda vezes T, tá? Ah, mas o que é isso, professor? Um monte de letras, né? Aí ele te explica aqui, ó, o que é cada letra, ó. O A é a atividade da fonte radioativa. O A0 é a atividade inicial dessa fonte. O lambda é a constante, né, um número de decaimento, e T é o tempo, tá? Em segundos. Beleza. Ah, não entendi nada. Tranquilo. Só te liga que ele está te dando aí as informações do que são essas variáveis, tá? Não precisa entender nada de radioatividade, não precisa nada disso. Agora olha o comando da questão. O tempo necessário... Opa, o que ele está pedindo, professor? Ele quer o T. Pergunta, ó, o tempo necessário para que aconteça alguma coisa. Bom, o que está acontecendo? A atividade da fonte... Ah, e o que é a atividade da fonte? É o azão. Decaia pela metade da atividade inicial. O que é a atividade inicial? É o A0. Então, em outras palavras, ele quer o tempo para que esse azão seja a metade do A0. É isso, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai lá na equação que ele te deu, no lugar do A, vai colocar A0 sobre 2, igual a A0 vezes E elevado a menos lambda vezes T. Aí, para ganhar tempo, ó, o A0, que é uma constante, está multiplicando de um lado, o mesmo A0 está multiplicando do outro. É o mesmo número. Então, na hora de passar esse A0 que está multiplicando para o lado de cá, dividindo, né, vai ficar um sobre o outro e vão se eliminar. Então, eu já corto aqui. O que sobrou? 1/2. 1/2 igual a E elevado a menos lambda vezes T. Olha aí, já desapareceu o A e o A0. Agora, olha para as alternativas, né? Ele quer o T, tá? Olha lá, apareceu um ln e apareceu esse lambda. Então, esse lambda significa que tu não vai descobrir ele, não tem informações, né, necessárias aí para descobrir. E outra, esta equação é uma equação exponencial, porque a variável t está lá no expoente. Ah, e como é que se resolve uma equação exponencial, né? A gente tenta igualar as bases. Eu não tenho como igualar as bases aqui. Do lado direito é a base e, do lado esquerdo é 1/2. Então, o único jeito de baixar aquele t lá de cima é aplicar uma propriedade dos logaritmos, né? Quando eu aplico o logaritmo dos dois lados, tá? Se a base dessa exponencial, né, for igual à base do logaritmo, né, ou seja, vai virar uma potência, na verdade, tá? Eu posso até usar a propriedade da potência, que é mais fácil, né? Vou mostrar aqui do lado, ó. Se eu tiver o seguinte, ó, o logaritmo, tá, de qualquer coisa, não precisa ser a base igual aqui. Se for, vai ficar mais fácil, tá? O logaritmo de um número A elevado ao expoente n numa base b, isso daqui é equivalente a escrever o n vezes o logaritmo de a na base b. Então, toda vez que eu tenho uma potência aqui no logaritmando, este expoente vem aqui para frente multiplicando. Então, o jeito de eu baixar esse t, né, e juntamente com o lambda, é aplicar um logaritmo. Só que, para que eu consiga resolver isso, é interessante eu aplicar um logaritmo com a mesma base da exponencial, esse e. E esse logaritmo em que a base, né, é o número e, ele chama-se logaritmo neperiano, ou logaritmo natural. Então, o que vocês vão fazer?
vou aplicar uma operação que não existe, então se eu aplico essa operação de um lado da igualdade, eu tenho que aplicar do outro lado. Então vai ficar o logaritmo neperiano, que é ln, de 1 sobre 2. É o mesmo log, tá? Só que quando a gente escreve n, ln, a gente subentende-se o quê? Que a base é o número Euler, número de Euler. Esse ezinho aí, tá? Isso muitos alunos não sabiam. Isso é igual a logaritmo de tudo aquilo lá, de e elevado a menos lambda vezes t. Tá? Vou botar um parênteses aqui, ó. E eu apliquei o logaritmo neperiano. Lembra que a base é o e. Se eu escrevesse log, a base era 10, né? A menos, se eu escrever só log sem base, a base é 10, a menos que eu mude a base. Agora, quando eu quero que esse log seja uma base e, esse log vira um ln, tá? Logaritmo neperiano. Isso é uma questão de nomenclatura, tá? E aqui, ó, logaritmo, né, ln, né, de 1 sobre 2 é uma fração. Aí tem uma outra propriedade, né, o logaritmo de a sobre b, uma base c. Isso é o logaritmo do numerador nessa base, menos o logaritmo do denominador nessa base. Então, nós vamos ter o seguinte, logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2. E aí, ó, o expoente vem para frente. Então, menos lambda vezes t vezes logaritmo neperiano do e. Lembra que a base é e, a base é e e a base é e. Agora, lembra a condição de existência? Ou, mais ainda, né, consequências da definição? Quando o logaritmando, tá? O logaritmando for 1, o resultado disso dá sempre 0. Isso é uma consequência da definição, tá? Ou tenta resolver isso por definição. Ah, não me liguei nisso, então tu vai lá e faz. Logaritmo neperiano de 1 na base e. Quanto é que vale isso? Não sei, chama isso de um x. E aí aplica a definição de logaritmo, né? Pega a base, eleva esse x e iguala o logaritmando, que é 1. Ah, mas o 1 tu pode escrever ele como e na zero, né? Aí eu consegui igualar as bases, porque até então eu não conseguia igualar as bases, né? Como é que eu igualo o 1 e a base e? Transformo o 1 em qualquer coisa elevada a zero, em particular o e elevado a zero. Aí pronto, as bases vão ser iguais. É a questão mais difícil da prova. Conclusão, x é zero. Então, se ligasse que toda vez que o logaritmando for 1, não precisa nem resolver isso, vai dar zero. Tá? Então, o que sobrou aí? Deixa eu trocar aqui de cor de novo. Sobrou menos o logaritmo neperiano de 2 na base e, igual a menos lambda vezes t. E aqui a mesma coisa, tá? Toda vez que o logaritmando e a base coincidirem, isso daqui dá 1. Tá? Então vai virar 1. Por quê? Aplica a definição. Vai ficar 1e elevado a x igual a e. Aí as bases já são iguais. Então vai dar 1. Tá? Agora é só multiplicar por menos 1, essa igualdade. Tá? Faz 1 vezes 1 aí para deixar tudo positivo, vezes menos 1. Que aí vai ficar tudo positivo. E aí tu vai ter o seguinte, ó. Logaritmo neperiano de 2, na base e, não preciso mais escrever, igual a lambda vezes t. Como eu quero isolar o t, esse lambda está multiplicando e vai passar dividindo. Só que eu vou escrever para o lado esquerdo aqui, para não ficar em cima aí da minha tela. Tá? Então, ó, ln de 2 sobre lambda igual ao meu t. E aí, ó, vocês vão ver isso, que o sobre, né, tá como barra, ó, tá na letra D ali, ó, ln de 2 barra lambda. T igual a isso, ou seja, ln de 2 sobre lambda. Tá? Essa é a questão mais difícil, porque requer aí uma série de conhecimentos de logaritmo. Tem que saber definição, tem que saber propriedade, tem que saber aplicar, né, fazer aparecer o logaritmo para poder baixar aquele expoente lá, senão não consegue calcular o t. Tu tem que saber que esse exp, né, que ele colocou aí é de exponencial, né, que a base é o número e. Tu tem que saber que logaritmo neperiano, né, é um log comum, só que quando a base ele vira um ln, logaritmo natural, também conhecido, tá? Só esses detalhezinhos aí, mas se torna uma questão bem difícil, tá bom? E para a gente fechar, a última questão, ele comenta o seguinte, ó. Acho que eu pulei uma aqui, gente. Deixa eu ver. Não?
Eu vi que eu tinha pulado uma. Tá? Essa questãozinha aqui, 21. Eu acho que eu pulei uma. Depois eu vou ver aqui. Se eu pulei, eu vou voltar. Eu acho que está faltando uma questão aí. Tá? Até vou ver de rapidinho aqui de novo. A questão 15, a questão 16, a questão 17. Ah, eu pulei a 18, ó. A 18, tá? Então vou rapidinho aqui, já aproveitar que eu voltei, ó. Na primeira hora, bom, vocês têm aqui ó, uma máquina que embala biscoitos de uma fábrica de bairro Areal, no município de Pelotas, apresenta um rendimento de hora em hora, crescente conforme vai ficando mais aquecido. Na primeira hora de trabalho, deixa eu sublinhar aqui de novo, na primeira hora de trabalho, ela embala 120 pacotes. Na segunda hora, ela embala 143. E assim sucessivamente aumentando, já deu a barbadinha aqui, ó, 23 pacotes por cada hora. Sendo assim, o número total de pacotes lá nas 8 horas. Não é na oitava, ele quer nas 8 horas, tá? Se está aumentando de 23 em 23, isso é um exercício clássico aí de PA, né? PA, tá? Onde o primeiro termo é 120 pacotes na primeira hora, depois 143 pacotes na segunda hora e assim sucessivamente até a N pacotes lá na oitava hora. Primeira, segunda e oitava. Só que como ele quer o número total de pacotes, ele quer a soma desses 8 termos, né? Dessas 8 horas. Tá? Então eu tenho que saber o seguinte, calcular, vou escrever aqui do lado de cá, ó, a soma dos N termos de PA é o A1 mais o AN vezes N sobre 2. O que é o AN? É o último termo. AN é o A1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Então, primeiro eu vou descobrir o AN, ou seja, quantos pacotes foram embalados lá na nossa oitava hora. Depois eu volto para a fórmula da soma, tá? Então, vou trocar aqui, ó. Então, o A8, na oitava hora, é o A1, segue a fórmula aqui, ó, que é 120, mais N, que é 8, 8 menos 1, então vai ficar 7, vezes a razão que ele disse aqui, né? Está aumentando de 23 em 23. Então, 23 vezes 7, isso aqui vai dar 21, vão 2, 14, 15, 16. 21, vão 2, 16, 161. Então, o A8 é 120 mais 161. Somando isso, gente boa, 281 pacotes lá na oitava hora. Bom, mas eu não quero na oitava hora, eu quero o número total nas 8 horas. Então eu tenho que calcular a soma dos 8 termos. Isto é, o A1 de novo, que é 120, mais o AN que eu acabei de descobrir, que é 281, vezes o N, né? São 8 horas, né? Então o N é 8, sobre 2. E aqui eu posso simplificar para ganhar tempo, ó, este 8 com este 2, ó, divide por 2, 1, 4. Então o que sobrou? S8 vai ser igual a 120 mais 281, ó, 281 mais 120. Isso dá 1, 10, 3, 4, 401. 401 vezes 4. Bom, vezes 4, vou aproveitar minha conta aqui, ó. 4016. 1604, essa é a minha resposta. Então, nas 8 horas, ele vai embalar 1604 pacotes. Alternativa letra C. Uma questão barbadinha aí de PA. Agora sim, a última questão. Eu sabia que eu tinha pulado uma questão, não tinha me dado de conta, mas eu vi que estava faltando questões. Essa daqui, ó. Nós podemos encontrar a expansão de x mais y na n colocando todas as potências na forma de um triângulo. X mais 1 na 0 é 1, x mais 1 na 1 é x mais 1, x mais 1 mais y, perdão, ao quadrado, né? Um produto notável, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, blá, 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 tá? Só que ele mudou isso, ó. Nós podemos ver um fascinante padrão dos coeficientes desses polinômios, né? X e y, aí arranjados no triângulo abaixo, conhecido como triângulo de Pascal. Então, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Te liga nesses números, ó, linha 1, linha 2 e assim por diante. Aí a pergunta,
a soma dos elementos da linha 8. Tá? Então, percebam o seguinte, vamos lá. Na linha 1, qual é o somatório dos elementos? É 1. Perfeito? Na linha 2, o somatório é 2. Na linha 3, 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Perceba que vai ter um padrão aí, ó. Na linha 4, 4 mais 4, 8. Olha o que está acontecendo aí, ó. Está sempre dobrando. Então, isso é uma progressão geométrica. Aqui, percebam que esses números já são a soma dos elementos em cada linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante até a linha 8. É aqui que eu quero. É esta informação que eu quero. Isso é uma PG de razão 2. E eu quero o que dela? O AN. Como é que se calcula o AN em PG? É o A1 vezes Q na N menos 1. Ah, eu não lembrava essa fórmula. É só sair dobrando então. 2 vezes 8, 16. Vezes 8, vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Até chegar no oitavo termo, que é a linha 8, tá? Ou usa a fórmula, tá? Agora que eu escrevi a fórmula, ó, o A8 é o A1, que é 1, vezes a razão, que é 2, está dobrando, elevado a N, né? Eu quero o A8, né? O oitavo termo, na linha 8, então vai ser 8 menos 1. Ou seja, 8 menos 1, 7. 2 na 7. Tá? 2 na 7, letra E. Outra questão muito fácil de progressão geométrica. Perfeito, meus queridos? Espero que tenha ficado claro aí. Desculpem se o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Porque são várias questões, né? Embora sejam poucas, mas com o comentário acaba se expandindo. Um grande abraço, qualquer dúvida aí, só prender o grito.